Olá, muito boa tarde para você, muito obrigado pela sua companhia. Badazinho, tudo beleza? Não tá beleza. Badá, Beleza é o que me falta. Ficamos 2 meses sem se estressar, né? É. Mas chegou o momento. Chegou o momento. É o momento de se irritar. Chegou o momento de... Dio Cristo que me venha sua neve. Que derrota lazarenta de baixar a imunidade. Imunidade baixa. Imunidade baixa, tosse e Calorão. tossindo a noite inteira, respirando mal e sonhando e pesadelo e Parece rolo que e confusão e brigando com sei lá com quem. Parece que o cara comeu uma feijoada antes de dormir, né? Comeu uma feijoada, dando soco no vento, jogando o travesseiro pro lado e 3 horas da manhã não consegue dormir. Deus que me perdoe. E é bem assim mesmo. fazer Nem é brincadeira. Mas é isso, acontece. Chapecoense perdeu para o Atlético Paranaense ontem na Arena Condá. Foi um duelo de 2 viradas e no fim os visitantes levaram a melhor em cima dos erros da Chape. A gente confere. Um jogo na parte de cima da classificação é sempre um jogo importante. E a atmosfera para Chapecoense e Atlético Paranaense era mesmo de decisão. Os jogadores do Verdão foram recepcionados com festa pela torcida. E a arquibancada visitante também teve boa presença. E durante a semana de preparação, o técnico Gilmar Dalpozo já tinha dado o recado. Um duelo individual, erro 0. Mas já com 30 segundos, uma amostra do que seria a partida. Viveiros passou como quis por Bressan. Isapelli errou a finalização. Menos de 1 minuto depois, mais uma vez, Viveiros passou por Bressan. O chute foi para fora. A Chape respondeu com o Giovanni Augusto. Ele recebeu o passe de Marcinho e soltou uma bomba, defendida por Santos. Um pouco melhor na partida, a Chape teve chance. Neto Pessoa roubou e, em vez do chute, optou pelo passe, que não chegou em Carvalheira. Aí um lance capital. Na bola longa, Bressan perdeu para Viveiros e Léo Vieira cometeu falta. O VAR checou que o lance foi dentro da área. Pênalti. O próprio Viveiros cobrou e fez. A Chape, que já tinha perdido Bruno Matias lesionado no primeiro tempo, fez mais 2 trocas no intervalo. Ítalo e Perotti entraram e o Verdão teve um início avassalador. Aos 2 minutos, após escanteio, João Paulo acertou a trave. Na sobra, Carvalheira chutou e Eduardo Doma desviou no caminho. 1-1. 5 minutos depois, Ítalo roubou a bola e teve toda a tranquilidade para servir Perotti. O camisa 9 só teve o trabalho de mandar para as redes. Virada verde e branca. Mas a Chapecoense voltou a vacilar. Aos 12 minutos, Zapelli fez um lançamento muito longo. Bressan não acompanhou o adversário e Léo Vieira ficou pelo caminho. Léo Derek deixou os dois para trás para empatar novamente. A tônica da Chapecoense para o jogo era de erro 0, mas os erros ocorreram e permaneceram durante a partida. Um deles possibilitou ao Atlético Paranaense o gol da virada. E foi mais uma vez do zagueiro Bressan. Ele demorou para definir e foi atropelado por Viveiros. O colombiano invadiu a área e tocou por entre as pernas de Léo Vieira. Nossa obrigação não é fritar jogador, é resgatar. Desde que eu entenda que o jogador tenha personalidade também. Um atleta que nem o Bressan, que jogou no Flamengo, jogou no Grêmio, jogou Libertadores, bom, não é mais criança, tem que assumir, tem que ter personalidade e ir na linha de frente. Isso que eu espero, não só do Bressan, como de outros jogadores. Eu gosto de jogadores que tenham personalidade. A Chape se abriu para o jogo. Doma mandou esse chute de fora da área e Santos salvou. Mas o Atlético também exigiu defesas. Primeiro com o Leozinho. E depois com o Raul. Mas o jogo acabou mesmo 3-2. A Chape chega a 3 jogos sem vitória. Pior sequência do time nesta Série B. Em todos os momentos a gente sempre foi equilibrado. E não vai ser agora, vai ser diferente. Nós temos uma pontuação, a gente fechou a rodada no G4. Não é aquilo que a gente queria, mas por merecimento nós estamos no G4 nesse momento. Está tudo em aberto. A gente tem que consertar, agora mais na parte do diálogo. Uma derrota bem amarga.
bem amarga pela maneira como foi, né? A gente Sim. sabe que o investimento do Atlético Paranaense é altíssimo, que o jogo ele seria duro, mas pela maneira como foi. Pelos erros. O Gilmar Dalpozo falou na sua entrevista coletiva, até citei aqui durante a semana, é um jogo para erro zero. Zero erro. Não pode errar. E aí, uma noite infeliz do Léo Vieira, que não vive um bom momento, terceiro jogo consecutivo que o Léo Vieira falha e compromete, o Léo Vieira, o goleiro, e uma noite desastrosa do zagueiro Bressan. Desastrosa. Errou tudo. Errou tudo. O Viveiros deitou e rolou em cima do Bressan. E o Dair Helman foi muito inteligente. Colocou o Viveiros para jogar em cima, porque o Dair Helman conhece o Bressan, e colocou o Viveiros para jogar em cima do Bressan, e foi ali que o Atlético venceu o jogo. Então, muito por conta da qualidade do Atlético, você olha o time do Atlético, você olha o banco de reservas do Atlético, a maioria dos jogadores do banco de reserva do Atlético seriam titulares na Chapecoense. Então, tem que entender que do outro lado tem um time, para mim, o melhor elenco da Série B, é o maior investimento, de muita qualidade, e num jogo assim você não pode cometer erros. E aí a Chapecoense cometeu erros, começou nesse lance aí. Isso aí é 30 segundos de jogo. 30 segundos já deu a tônica. Já deu a tônica. Já todo mundo via, ó, não dá para deixar mano a mano o Viveiros com o Bressan. Olha, o Bressan não ganhou uma do cara. O cara é apelidado, é ele trem lá na Colômbia. Esse cara era titular do Atlético Nacional, um dos artilheiros da Libertadores. Saiu da Libertadores para vir jogar a Série B. Aí foi a única conclusão da Chapecoense no primeiro tempo do Giovanni Augusto. Não teve nem um escanteio, por exemplo, a favor do Chapecoense. O Chapecoense cometeu 12 faltas, o Atlético 4. Esse lance do Neto Pessoa. O Neto Pessoa não se justifica mais no time titular. Não é fazer terra arrasada, não é, como disse o Maringá, né? Aqui em Chapecó parece que estamos a uma crise, a uma derrota da crise. Mas tem jogador que não se justifica no time titular. Aí uma saída... O primeiro que o Bressan não ganhou na corrida. E em segundo que o Léo Vieira foi imprudente, não tinha nada que sair lá no meio da rua fazer o pênalti, num lance que ele poderia ter tomado uma outra decisão, tomou a decisão errada, cometeu o pênalti e aí comprometeu o final do primeiro tempo. Mas aí o Gilmar Dalpozo mexeu no time, foi ousado, entrou muito bem o Ítalo e o Perotti, e aí o Rafael Carvalheira chutou, o Doma desviou e a Chapecoense empatou. Opa, tamo no jogo. Isso 4 minutos do segundo tempo. Tamo no jogo. E aí, logo em seguida, uma jogada individual do Ítalo, tocou para o Perotti e o Perotti fez o gol, 2-1, 8 minutos. Ali a gente sonhou de que a Chapecoense poderia sair com a vitória. A torcida fazendo uma festa espetacular antes e durante o jogo, apoio do torcedor não faltou, só que aí a individualidade, né, o Zapelli, ó. Olha aqui, que lançamento. Aí bola, o Bressan não ganha, o Léo Vieira fica batido, vendido no lance, não saiu nem ficou, e aí o Léo Derek, né? Léo Derek fez 2-2 e foi um balde de água fria. Aí a Chapecoense teve uma que outra tentativa, tem essa bola do Marcinho que foi mal aproveitada pelo Marcinho e não adianta, na bola longa, não foi jogada trabalhada, não foi jogada de linha de fundo, o Atlético fez o segundo e o terceiro gol de bolas longas, uma do Zapelli e outra eu acho que do Esquivel. Esquivel aí. Dá uma olhada de onde que o cara vai lançar. Da onde que vai sair o lançamento, né, nas costas do Bressan, mas meu filho, pelo amor de Deus, mas dá um balão na bola, vai na bola, abençoado. Vai na bola lá. Pelo amor de Deus, me dá um bago para fora do estádio. Ficou cercando, com todo respeito, cara. O Dirso falou bem, parecia uma Maria Mole na bola. E não foi falta, né? Não, pessoal? Não foi falta. Não foi falta. O quê, cara? Falta de atitude do Bressan. De dar um bago para fora do estádio. E aí o Viveiros meteu no meio das pernas do Léo Vieira e aí não adianta. Aí depois disso teve até um chute do Eduardo Doma, que o Santos praticou a defesa. Então pagou pelos erros individuais do Léo Vieira e do Bressan. Ah, mas tá crucificando os caras. Não, é o que aconteceu no jogo. Eles são experientes, têm personalidade, podem e esperamos que deem a volta por cima, mas ontem Léo Vieira e o Bressan comprometendo o desempenho do time, daí falta elenco. Não adianta, falta elenco. Saiu o Bruno Matias, perdeu muito no meio de campo, lá não tinha lateral direito no segundo tempo, teve que improvisar o Marcinho, né? Tem aquele outro menino, Gustavo Tales, que poderia entrar, optou em colocar o Marcinho da lateral direito. Então, perdeu para um time de mais qualidade,
mas se não tivesse cometido tantos erros, Léo Vieira e Bressan, talvez o resultado do jogo fosse outro. Então, são 3 jogos sem vitória, não é crise, mas a gente sabia que setembro ia ser um mês muito difícil, queimou a gordurinha que teve, que acumulou quando ficou 10 jogos de invencibilidade. Então, para manter o sonho vivo e o acesso, sempre foi um sonho. Estava sendo tratado assim como uma grande realidade. Eu sempre fui muito cauteloso em dizer, olha, é um sonho se manter no G4 e brigar por acesso. Queimou a gordura, agora vai ter que retomar. Vai ter que retomar 3 jogos sem vitória. Me martela muito aquele empate com o Vila Nova aqui, que ali foi um resultado tão ruim quanto o de ontem. Então, vai ter que dar a volta por cima. Tem mais 3 jogos em setembro. Tem o Cuiabá, domingo lá em Cuiabá. É um bom jogo para ir lá e buscar recuperação. Depois tem o Avaí aqui e depois fecha contra o Amazonas. Para não perder vaga no G4 e não depender, porque agora tem 3. Tem o Remo, tem o Atlético Paranaense que vai brigar muito forte por uma vaga no G4 e tem ainda o Novo Horizontino. Todos estão na cola da Chapecoense. A Chapecoense perder, pode perder a vaga no G4 também. Dureza. Badal, o Léo a gente já viu dar a volta por cima na Chapecoense, ele teve outro momento ruim, chegou a ser um jogador negociável, né? A Chapecoense até gostaria que ele tivesse saído, ele escolheu ficar, deu a volta por cima e se tornou uma peça importante. O Bressan te surpreende? Não. O Bressan não. A surpresa foi quando contrataram o Bressan. Qualquer jogador que for contratado, esse Gustavo Tárez que a gente não conhece, a gente vai torcer para que dê certo. Agora, o Bressan, a gente sabe que faz muito tempo que o Bressan não joga em lugar nenhum. Nos últimos clubes que ele passou, ele não conseguiu jogar. Mas existe dentro da Chapecoense um pensamento que é do departamento de futebol, que é da comissão técnica, tipo assim, ó, o nosso time está organizadinho, o nosso time está ajustado, o nosso time está jogando por música. Qualquer um que entrar ali vai dar conta do recado, vai nos ajudar e vai crescer de produção. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem alguns que, por melhor que esteja o time, por mais bem entrosado que esteja o time, por melhor que seja o sistema de jogo, quando entrar é muito provável que vai comprometer. E o Bressan é um desses casos. O Muricy Ramalho tem uma frase que não adianta. É uma frase de tantas do Muricy Ramalho, é o seguinte, ele falou, ó, quando você tiver um jogador, perigo de você ter um jogador ruim no elenco, é que uma hora dessa tu vai precisar dele. E quando tu colocar ele para jogar, ele vai comprometer. É isso aí, é fato, né? Vamos dar uma olhadinha na classificação aí, como ficou após essa derrota da Chapecoense. Se manteve, estacionou nos 41 pontos e o Atlético Paranaense se encostou, né? Tá com 39, voltou para a briga, 4 vitórias consecutivas. É difícil desse Atlético Paranaense não entrar no G4 e não brigar para subir, cara. Esse vai brigar forte, esse embalou na hora certa, a 4ª vitória consecutiva. Novo Horizontino também reagiu, ganhou fora de casa da Ferroviária, foi a 40, e o Remo está com 39. Esses 3 aí podem passar a Chapecoense na próxima rodada. E ainda tem o Cuiabá, que é um confronto direto. O Cuiabá ganhando a Chapecoense também vai a 41, só que fica com uma vitória a menos, 1 ou 2 vitórias a menos. Mas Novo Horizontino, Atlético Paranaense e Remo, esses 3 podem ultrapassar a Chapecoense os 3 jogam em casa. Novo Horizontino joga em casa, Atlético Paranaense em casa, o Remo em casa. O único que joga fora aí é a Chapecoense contra o Cuiabá, que é um confronto direto. É complicado. E com a ausência do João Paulo, com a ausência do Bruno Matias, muito provavelmente, que vai passar por exames. É a questão do elenco, né, cara? É a questão do elenco. Eu já comentei, da linha de 5 defensivas, ontem, da linha de 5 defensiva da Chapecoense, ontem tinha o João Paulo e o Walter Clar. 3 ausências. Gabriel Inocêncio na lateral, Vitor Caetano, que faz muita falta, e o Bruno Leonardo, que faz muita falta. Então, dos 5 da linha de defesa, 2 apenas estavam em campo. Mas, o Gilmar Dalpozo falou bem ali, ele já recuperou outros jogadores. O próprio Mailton, naquele jogo contra o Goiás aqui, foi execrado porque errou naquele jogo e comprometeu o resultado, e o Mailton deu a volta por cima. O Bressan, tomara que dê a volta por cima. Tomara que ainda dê a volta por cima na Chapecoense, tomara que consigam recuperar o Bressan para ele colaborar com o time na sequência do campeonato, faltando 12 rodadas. E a Chapecoense, esse elenco aí, trouxe até aqui, na 26ª rodada, a Chapecoense no G4. Então,
demonstrou ao longo dessas 26 rodadas que tem potencial, que tem qualidade. Agora é a hora da mobilização interna. Agora é a hora dos experientes do futebol entrar no vestiário, dar o voto de confiança para os jogadores. O que passou ontem tem que tirar proveito dos erros, lição dos erros e tentar dar a volta por cima, levantar a cabeça, dar moral, dar confiança dentro do vestiário. E ali tem gente que sabe fazer isso muito bem e é isso que vai precisar até o jogo contra o Cuiabá. É isso aí. Chapecoense está no G4 ainda. Muita calma nessa hora.